Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o quarto domingo do tempo pascal, domingo do Bom Pastor, também conhecido como domingo dedicado às vocações. No domingo, segundo domingo do tempo da Páscoa, ouvíamos Jesus que desejava a cada um e a cada uma de nós a paz como sendo o bem precioso que ele tinha para nos dar. No domingo passado, Jesus primeiramente nos alimentou e depois perguntou a cada um e a cada uma de nós, assim como perguntou a Pedro, se o amávamos mais do que qualquer coisa que existia ou que existe neste mundo. Ao interrogar Pedro, Jesus não só perguntou se Pedro o amava, e é claro que Pedro amava, mas que Pedro o amava mais do que qualquer coisa que existia ao seu redor. Como várias vezes dizemos no primeiro mandamento, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Esta era a resposta que Jesus esperava de Pedro e espera de cada um e cada uma de nós. Hoje celebramos o domingo do Bom Pastor. No contexto judeu, os reis eram associados ao papel de pastores porque tinham a missão de cuidar e guiar o povo de Deus. E quando pegamos a imagem do pastor, a primeira coisa que vem em mente é que o pastor é aquele simplesmente que pega um rebanho, leva para comer, regressa. Mas Jesus utiliza a imagem do pastor para nos dizer que Deus cuida de nós a toda hora e momento. Na primeira leitura, nos confrontamos com a pregação de Paulo e Barnabé e que infelizmente também houve rejeição da parte do povo judeu e por outra, felizmente, surge esta abertura à missão. Deixarmos de pensar que Deus é simplesmente parte de um determinado povo e que os outros nunca têm direito de fazer o seu encontro com Ele. E São Paulo nos ensina primeiramente que a vida cristã é este encontro em que cada um e cada uma é chamado a fazer com Cristo ressuscitado. A experiência que cada um de nós tem ou é chamado a fazer com Cristo. Qual é a nossa relação com Cristo? E ouvimos bem, nesta rejeição, o povo pagão acolhe a palavra de Deus, a universalidade da salvação. Deus deixa de ser monopólio de um povo e passa a ser propriedade de todos aqueles que de coração sincero o aceitam em suas vidas. E é esta missão, esta passagem, a que somos chamados a celebrarmos hoje, ou a renovarmos hoje, enquanto batizados e batizadas. A missão de sermos missionários e missionárias no mundo em que vivemos. Temos fé, como várias vezes afirmamos, e que esta fé se torne presença, luz no meio do mundo. O mesmo somos chamados no Evangelho, a identidade do bom pastor. Jesus se identifica como bom pastor e pronuncia 3 verbos fundamentais: escutar, seguir e conhecer. Diz Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. A escuta
é o princípio da obediência e da nossa adesão a Deus. Como bem sublinha o livro do Deuteronômio, no seu capítulo 6, em diante, o livro de Amós, no seu capítulo 3, assim como o livro de Jeremias, também sublinha no seu capítulo 7, para nos lembrar que sem a capacidade de escuta, nada podemos realizar. Podemos até tentar relativizar a questão de dizer, enquanto filhos de Deus, enquanto membros de uma determinada sociedade, se não nos escutarmos, não poderemos realizar as tarefas da qual nos foram confiadas. E, infelizmente, vivemos num contexto em que o tempo para escutar os outros é um desafio, um horizonte que parece cada dia mais longe de nós. Em nossas casas, não conseguimos sentar para nos escutarmos. E por vezes o pior é que estamos na mesa, lugar de partilha, cada um com o seu telemóvel, a falar com o distante mais próximo, e o próximo torna-se o mais distante. No nosso dia a dia, no bairro, saudar é um desafio que temos. Nos lugares de trabalho, não conseguimos escutar aquilo que o outro tem a dizer. E para piorar, escutamos tendo em conta os nossos interesses. É chefe, escuta, abel aquilo que o chefe tem a dizer, porque senão vai te mandar para casa. É quem? Aquele que ocupa uma função inferior a mim, quando eu quiser, vou escutar. Não, devemos nos escutar mutuamente para vivermos em harmonia, em comunhão de filhos e membros de uma determinada sociedade. A nossa dignidade de filhos e filhas de Deus se funda na escuta, porque dela resulta o nosso encontro e a renovação do nosso compromisso com Deus, autor de tudo quanto existe. E esta tendência de não escutarmos os outros nos leva a querermos tirar Deus do nosso coração e, como consequência, tornamos-nos deuses de nós próprios e começamos a ver os outros como instrumentos para a nossa própria realização, ao ponto de cairmos a um capitalismo selvagem em que o outro vale tendo em conta aquilo que pode me dar. Deixando de dar, não presta, tudo depende de mim. Se eu elimino ou faço o quê? Como e quando eu bem quiser. O segundo verbo é seguir. Escutam a minha voz, me seguem. Em que condições seguimos a Cristo ressuscitado? Em que estado de espírito nos abrimos para sermos missionários, como bem sublinhou o livro dos Atos dos Apóstolos, no mundo em que vivemos? Seguir Cristo significa reconhecer que Ele é o autor da nossa salvação, mas, sobretudo, aquele que, pela ressurreição, restituiu a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Ali se encontra o mistério da ressurreição. Antes de ser simplesmente o triunfo da vida sobre a morte, é especialmente a restituição da nossa dignidade enquanto filhos e filhas de Deus. Tem uma passagem tão boa de São Lucas, capítulo 22, que, afirmando aquilo que Jesus perguntou a Pedro no domingo passado, diz em outras palavras: Simão Pedro, eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirme os teus irmãos na fé. Esta é a missão de cada um e cada uma de nós, de confirmarmos os irmãos na verdade que é Cristo.
E esta verdade nos leva a seguir. Assim como escutamos a voz de Cristo, bom pastor, devemos seguir os seus passos no caminho da reconciliação e da identidade de filhos e filhas de Deus. E este seguir implica a liberdade. Seguimos Cristo de maneira livre, consciente e, sobretudo, de maneira que ninguém se apresenta no meio de nós como imposição, mas como dom e dádiva de Deus em nossas vidas. Por fim, vem esta questão de conhecer a relação e a identidade. Deus se apresenta a cada um de nós como aquele que quer fazer caminho conosco, que está aberto a uma relação de amizade entre cada um de nós e Ele, que nos chama a amar o próximo como nos amamos a nós mesmos. E esta missão de conhecer Deus também é um convite a levarmos os outros a conhecerem Deus e Deus conhecer o outro. Como apresentamos um amigo a uma amiga, a uma amiga ou a um amigo. Este é o meu amigo fulano, este é o meu amigo fulano, ou esta é a minha amiga fulana, esta é a minha amiga fulana. Assim também a nossa missão com Cristo. Eu que encontrei a Cristo, devo levar Cristo a conhecer o Antônio ou a Antônia, assim como o Antônia também, sou chamado a levar o Antônio ou a Antônia a conhecer a Cristo e depois ser um árbitro no meio de um jogo, em que não estarei ali para forçar o A ou o B, mas que me posiciono de lado para que o outro faça o seu encontro e a sua experiência com Cristo. Ali se funda o conhecimento de Deus. Por vezes, o que é que fazemos? Apresento alguém e, como consequência, quero me colocar no meio para saber o que é que estes estão a falar, pois sou eu que lhes apresentei. Não. O que eles estão a falar não nos interessa, porque é a experiência que eles fazem um ao outro. O que importa é que tivemos a missão de levá-los a se encontrarem mutuamente. E assim como os outros encontraram, também devo levar os outros a encontrar. Assim como os outros também nos levam a encontrar aqueles de qual precisamos para caminharmos. E Cristo termina dizendo: o Pai é que dá às ovelhas para que o pastor cuide. E o texto um pouco adiante diz: Jesus é a porta da entrada, ao contrário dos mercenários, que o trabalho é como se fosse um simples garimpo, desculpe pela expressão, vou fazer aquilo para ter isto. Depois, não há uma identidade, um conhecimento mútuo. Jesus, ao contrário, conhece cada um e cada uma de nós e sabe o valor que nós temos no seu coração. E o livro do Apocalipse, que é o segundo livro de São João, chama a nossa razão sobre uma coisa. Depois de sermos missionários e nos identificarmos com Cristo, bom pastor, temos um compromisso na vida. O compromisso de lutarmos contra a indiferença, a cultura da indiferença, a cultura do monopólio de querermos termos tudo, a cultura da injustiça que cada vez se propaga, mas, sobretudo, a cultura do relativismo, até da nossa própria identidade de seres humanos. Por vezes, afirmamos, tendo em conta os nossos interesses, somos criados à imagem e semelhança de Deus quando tudo não corre bem em nossas vidas. Deus existe, Deus é tudo. Fazemos da igreja um lugar de oração de manhã até as quantas horas. Quando tudo corre bem, contrato, divórcio assinado,
Deus lá, eu aqui, cada um por si, e Deus para todos. Como aquela célebre frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é uma catequese também tão longa que Dom Francisco da Mata Morisca dizia no seu livro Cristão e a Política: o que é de César e o que é de Deus? Ele fez uma distinção tão boa. De César é o poder, é o imposto, é o mundo que ele governa. De Deus é a criação toda inteira, é tudo quanto existe no mundo, e ele sublinha uma coisa importante, sorrindo: até o próprio César, a quem devemos dar o imposto, é de Deus. Esta é a nossa missão. Ao lutarmos contra essas correntes, não devemos nos esquecer que aquilo que nós somos é de Deus para todo o sempre. E chamados a lutar, o texto sublinha, esse texto é o que lemos no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Sublinha a nossa identidade com o Cordeiro. Lavaram as suas vestes, são os que vieram das grandes tribulações, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, lutamos sempre para que o mal não tenha a última palavra em nossas vidas. A cultura da injustiça, da indiferença. Tem outras culturas que poderíamos falar mal dos outros. O diálogo, a cultura da união está longe. Estamos naquela cultura separar para melhor governar. Não. Devemos unir para melhor governar. Porque se separarmos para melhor governar, teremos uma sociedade e uma empresa dividida. Aqueles que estão conosco porque estamos em cima, e aqueles que nos falam a verdade mesmo não gostando, apesar das circunstâncias. E quando nos tirarem, aqueles que estavam conosco nos abandonam. Então, juntemos-nos para vivermos como filhos e filhas de Deus, no compromisso, sobretudo, com a vida. Vida esta que é dom de Deus. Segundo aspecto, vou tentar ser curto, é o domingo das vocações. Por vezes, a primeira impressão que temos quando se fala de vocação, que é uma palavra latina que quer dizer chamamento, resumimos a vocação para os padres e as madres. O resto nunca é vocação, não. A vocação, enquanto dom de Deus, é esta abertura a que somos chamados à relação com o próximo. É este caminho que devemos fazer para mostrarmos ao mundo que Deus existe, Deus é este horizonte de busca, Deus é esta luz que brilha na noite escura do nosso caminhar. Depois da vocação, que enquanto dom de vida, é que encontramos a missão a que somos chamados, tendo em conta o compromisso que assumimos. Uns decidem ser padres, outras madres, outros religiosos e religiosas, e outras que por vezes pensamos que é a menos importante e chega a ser a mais importante, decidem se comprometer em serem colaboradores e colaboradoras de Deus na obra da criação, pelo matrimônio. Gerar vida, educar segundo a vontade de Deus. E temos a vocação do trabalho, que é fundamento da nossa dignidade humana. Mesmo o trabalho que fazemos é uma vocação, porque tem sempre no nosso lugar de trabalho alguém que não vai conosco, está sempre ali para criar instabilidade emocional. Mas se não tivermos vocação para fazermos aquilo que estamos a fazer, nada corre certo. E este chamamento
é a tomada de consciência do nosso ser. O que é que nós somos no mundo de hoje, enquanto batizados e batizadas? Indiferentes com aquilo que se passa em nossa volta. Nos identificamos com os problemas, as preocupações do mundo em que vivemos? Ou construímos um mundo à parte daquele onde nos inserimos? Assim como na igreja, também construímos uma igreja à parte daquela da qual Cristo é a cabeça da mesma. Assim como João Batista, na nossa vocação, temos a missão de mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aos outros. Por vezes queremos substituir o lugar de Deus e nos tornarmos deuses na vida dos outros. E na vocação matrimonial há uma coisa engraçada que eu tanto, por vezes, sublinho aos noivos. Jogo de interesse e de poder. A noiva diz ao noivo: entre a tua mãe e eu, ou teus pais e eu, você prefere quem? Ou o noivo diz a mesma coisa. E várias vezes respondemos, infelizmente, os meus pais. Infelizmente respondemos assim. E nos esquecemos, quando já se chega a este ponto, é porque não sabemos aquilo que queremos fazer. Porque numa família, o pai tem um lugar no coração do filho como pai. A esposa como esposa, o filho como filho. Ninguém está ali para tirar o lugar de ninguém. E ninguém está ali para competir com ninguém. E este valor, enquanto não se descobre, vocação matrimonial chega a ser um contrato social, em que casa-se hoje, divorcia-se amanhã. E não chega a ser uma identidade e um sacramento da qual os cônjuges são chamados a viverem e a participarem na obra da criação enquanto filhos e filhas de Deus. O mesmo iria para nós, que abraçamos a vida consagrada. Pensamos que ser padre, ser madre, é um troféu que Deus nos deu e devemos desfrutar como bem quisermos. Não. É um serviço em prol do irmão e da irmã, porque sou chamado a viver neste mundo e neste horizonte de busca. Para terminar, conto-vos uma pequena história relacionada ao dom da vocação. Mas a história é mais fundada no amor familiar. Certo dia, numa aldeia, havia uma família que tinha tantos filhos. E nessa, infelizmente, surge uma criancinha que era vítima da mãe, porque a mãe não a considerava, a mãe não a valorizava e a mãe não tinha o devido apreço que tinha com as outras crianças. Para a mãe, a criança era inútil, não prestava, burra, se assim posso utilizar a expressão, e tudo quanto fazia não agradava nada. E a escola, não há motivação. Certo dia, ela regressa toda sorridente em casa, como quem diz: hoje é hoje, ninguém vai tirar a alegria do meu coração. Passe quem passar, faça sol, faça chuva, hoje o dia é todo meu. E a mãe, surpreendida, vê a criança toda sorridente, aquela que vinha sempre, quando chegasse ao portão, mudava de rosto. Pergunta: o que é que se passa? A criança diz: a professora hoje escolheu-nos para apresentarmos uma peça de teatro. A mãe te pergunta: até você, minha filha? Sim. Você que não serve para nada? Sim. Você? Sim. E o entusiasmo e a curiosidade da mãe continuam um pouquinho mais. Qual é a peça que a professora te confiou para apresentares
Ou qual é o papel que a professora te confiou para apresentar nesta peça de teatro? A criança toda sorridente responde: o papel que a professora me confiou nesta peça de teatro é ficar do outro lado e bater palma para os outros enquanto apresentam a peça. A mãe ficou decepcionada. E por vezes nos esquecemos que, enquanto família, o papel é de ser ponto de equilíbrio entre o não e o sim no caminho de aprendizagem e de transmissão do amor para com aquela criança. E agora analisemos de qual serve uma peça de teatro se não tiver pessoas que batem palmas. Um espetáculo e tudo mais, se não tiver pessoas que estão lá para nos assistirem e nos motivarem como esta criança que lhe confiaram o papel de bater palmas para dizer o que vocês estão a fazer é importante e não desperdicem a qualquer circunstância da vossa vida. De nada. Assim também a nossa vocação. Descobrirmos aquilo que Deus quer para cada um e cada uma de nós e assumirmos, independentemente do papel que viermos a ocupar na jornada da estrada da vida. Por vezes queremos grandes papéis e nos esquecemos daqueles que fazem verdadeiramente a coisa acontecer. Assim como um filme, nos concentramos mais nos autores e nos esquecemos daqueles que estão nos bastidores. Esta é a nossa vida. Queremos sempre grandeza e por vezes essa grandeza nos faz esquecer daqueles que estão embaixo e nos motivam cada dia a sermos aquilo que somos. Vamos continuar a rezar e pedir que Deus ilumine os nossos corações, Deus nos conduza no caminho que Ele traçou e continua a traçar para cada um e cada uma de nós. E façam de nós verdadeiramente cristãos e cristãs, batizados e batizadas, que se comprometem com o dom da vida e dizem não a esta cultura da indiferença, a esta cultura da violência, a esta cultura do relativismo, até mesmo ao ponto de nos negarmos enquanto filhos e filhas de Deus. Que assim seja.